teleteatro continuava sendo o gênero dramático preferido do público. Toda emissora tinha seu teleteatro em horário nobre. Eu gostaria de ressaltar o seguinte: sempre se conta a história da TV no Brasil através e unicamente de São Paulo. Eu acho isto uma injustiça com o grande trabalho que foi realizado na TV Tupi do Rio, totalmente independente da TV Tupi de São Paulo. Então sempre há uma referência assim, quase sacrossanta ao TV de Vanguarda e a todas as outras experiências que aconteceram lá, mas na verdade o Rio de Janeiro precisa que alguém conte a história da TV brasileira no Rio de Janeiro. E, sem dúvida nenhuma, foi uma trajetória independente, criativa, audaciosa, tão rica ou até mais rica do que em São Paulo, porque, na verdade, o Rio de Janeiro, na sua televisão dessa época, ela conseguiu trazer para a televisão todo o teatro musicado, todo o teatro de comédia da Cinelândia, toda a experiência com atores também do Pascoal Carlos Magno, que eram atores ligados a um teatro mais sofisticado e mais ambicioso, do Teatro do Estudante. Então, esse bloco de gente foi todo amalgamado dentro da TV Tupi e então tivemos grandes espetáculos musicais, grandes apresentações de espetáculos teatrais, não só reproduzindo textos de peças que iam sendo televisadas, tudo direto, tudo gravação direto, não tinha tape ainda nessa época. Então, eu me lembro que dentro dos corredores da TV Tupi, nessa época, você convivia com o mundo do espetáculo do Brasil, porque, na verdade, nessa época, o Brasil era o grande produtor de espetáculos e também de mudanças e de ambições no campo intelectual, no que se referia ao mundo do espetáculo. E nessa época, o Fábio Sabag tinha vindo de São Paulo e tinha conseguido também um horário para fazer a Grande Vesperal Infantil, que ficou mais conhecido como Teatrol, que foi o patrocinador durante a maior parte do tempo, né? Em novembro mesmo de 56, eu já entrei num programa e aí fiquei mais ou menos, ele tinha mais ou menos um elenco fixo, né? Que era Zilka Salaberry, Norma Blum, Paulo de Padilha, Ganzaroli, eu, Oscar Felipe. Durante 10 anos, de 56 a 66, né, nós fizemos esse teatro todo domingo, que a geração agora de 30 anos ainda se lembra, é uma coisa até curiosa isso. Não me lembro que primeira peça fiz, evidentemente. É toda uma experimentação. E o diretor dos teleteatros era o Chianca de Garcia, um português que em Portugal e aqui mesmo fez muito teatro de revista. Mas conhecia bem o teatro universal também. E era contratado da Tupi para fazer os grandes shows na época e continuou durante algum tempo. Então, o diretor de Shakespeare também era ele. E não havia cabeça, não havia memória para botar todo aquele texto, fazer todo o Romeu e Julieta de uma vez só. Então, fizemos aqui de 2 ou 3, não posso jurar. Então, o recurso qual foi? O que eu me lembro que ficou guardado em mim era do caixão da Julieta, quando a câmera estava na posição que está agora, e a Julieta estivesse aqui um caixão na frente, e ela estivesse deitada, morta aparentemente. E eu, abraçando eternamente, romanticamente, dizia lá o texto, né? E quando debruçava mais próximo do ombro oposto dela, estava o texto escrito. Quando levantava o rosto e olhava mais perdidamente, mais para o sonho, para a fantasia, para os problemas que ele ia enfrentar com isso, o texto estava mais em cima, dentro do caixão, tudo. Às vezes algumas coisas coladas até no pé, eu virava o rosto assim, os pés da Julieta estavam aqui. Ali tinha então o texto recortado e gravado. Isso se chamava na época as famosas dálias, que evidentemente outras pessoas devem ter se referido a elas. E eram dálias porque era um cenário lá, e era feito muito à base de flor, que era mais barato do que montar o cenário todo, é flor para lá, flor para cá. E o texto, então, estava grudado
nas flores. E as flores, naquele momento, naquele dia, naquela novelazinha, sei lá, eram dálias. Ninguém sabe o que era o tempo da TV ao vivo. Pioneiros, apostadores na tecnologia e na arte de representar para a câmera, que é tão diferente de teatro. Nós, atores de teatro, quando começamos a fazer televisão, talvez até exagerássemos. Eu me lembro a primeira novela que eu fiz, que foi em 1969. Chamava-se Sangue do Meu Sangue. Às vezes, primeiro que era tudo feito dentro do estúdio, não tinha externa lá fora, não. Tinha que ter uma floresta, eles catavam uma árvore, enfiavam os galinhos no chão e todo mundo chorava com aquilo, embarcava. Hoje ia ser hilário, ridículo. Depois eu comecei a dirigir a opção de pecinhas para a televisão Tupi. No Grande Teatro, comecei a fazer peças mais pretensiosas. Comecei a montar, por exemplo, eu montei o Barbeiro Sevilha com o Erval Rossano, fazendo o Conde de Almaviva e eu o Barbeiro. E quando nós chegamos no Rio com o TBC em 1956, para uma temporada no Rio, eu fui à TV Tupi, o Guilherme Figueiredo dirigia a TV Tupi nessa época. O Tchely tinha desistido do Grande Teatro, que existia há 2 ou 3 meses com o Tchely. E nós fomos nos oferecer para dar continuidade a esse programa. O Guilherme achou que era muito difícil a gente fazer toda semana, porque ele tinha visto que o Tchely tinha desistido. Digo a ele, garanto a você que eu consigo fazer. Nós estreamos com os Espectros de Ibsen, foi um grande sucesso. Devia haver uma outra pessoa para continuar a fazer uma semana assim, o outro grupo, uma semana assim, o nosso grupo. Mas achou que o Guilherme, pelo resultado de público, pela aceitação também da crítica de televisão da época, que o nosso programa devia ser feito só conosco, só com o nosso grupo. O grupo do Sérgio Brito, não tinha nome o grupo, era o Grande Teatro. E nós passamos a ser o verdadeiro Grande Teatro. Nosso prefixo era o Smile do Chaplin, e em todo lugar em que a gente ia, naquele período que fazia televisão Tupi, qualquer lugar onde houvesse uma orquestrinha, um conjuntinho, nós estávamos tão bem cotados, tão queridos do público, parava a orquestrinha e tocava os Smile para a nossa entrada em cena, digamos assim. Eu me lembro na confeitaria Colombo, tocávamos Smile quando nós íamos almoçar lá. Em boates faziam a mesma coisa. Eu quero falar com isso, é que o programa teve uma grande aceitação de público. Nos anos 50, a novela era a filha enjeitada da televisão. Uma pobre órfã, nada querida do público e rejeitada pelos atores. Nós conseguimos trazer para a televisão esses atores Guarnieri, não é? Conseguimos trazer. Mas havia uma relutância muito grande porque as pessoas achavam, os atores achavam que televisão era uma subarte. Mas a partir do momento em que se começou a fazer textos brasileiros importantes, como, por exemplo, um dos quais eu fiz, que foi o Capitão Rodrigo, do Tempo e o Vento. Outro que eu fiz, que era uma história da Ivani Ribeiro, 10 Vidas, que era a história de Tiradentes. Quando se fez A Muralha, de Raquel de Queiroz, que era uma obra importantíssima da Raquel. Quando se começou a propor esse tipo de texto, esse tipo de criatividade artística, foi reduzindo assim a relutância que os atores de teatro, de televisão, de teatro tinham pela televisão. E eles começaram a entender que a televisão é um grande veículo, é um veículo importantíssimo para você passar a sua arte. Na televisão, o que eu fiz mais importante foi, em primeiro lugar, a implantação do sistema de televisão de novelas na TV Excelsior, como eu já disse. Um homem a menos. Vai ser matança geral. É assim que tem que ser. Nenhum paulista de sangue aguado vai escapar dessa briga. Nesta fase pioneira, se a novela era toda choro, a música era toda dores. Eu sou feliz tendo você sempre a meu lado e sonho sempre com você, mesmo acordada. Fernando César, Dó Ré Mi, essa música. Uma música que foi muito importante para mim, porque ela me levou para a televisão, para um programa exclusivo que eu tinha às sextas-feiras na TV Tupi. Um programa bem informal, assim, onde eu recebia as pessoas que estavam em evidência na época, fazia entrevistas e cantava. Ele não era tão informal assim, porque eu ia
toda paramentada, né? Cada semana botava um vestido de baile todo bordado, com luvas até os cotovelos, assim, tentando ser chiquérrima, querendo fazer um tipo. Mas, para mim, foi uma coisa ótima, foi uma experiência ótima. Os cenários eram de Pernambuco de Oliveira, cenários suntuosos, assim, bem bonitos. As vozes do rádio encantaram a televisão. Os shows musicais ao vivo soavam como um canto de sereia aos ouvidos do público, que ia ampliando a aquisição do aparelho com a abertura do crédito ao consumidor. Já se podia falar em sucessos da multidão. O gosto pela ficção e pela vida real. O gosto televisivo por Esta é a Sua Vida. O que o guarda lhe fez, mas de certo que a sua figura jamais lhe saiu da mente. O cinema, o muro, o guarda, são imagens vivas de seu passado que o tempo não apaga, especialmente o guarda. Mas talvez, nas suas reminiscências, o rosto de seu irmão Sica se confunda com o do guarda. E não será isso que está acontecendo agora? É mesmo, Moacir. É o Nivacir, o Sica, que se disfarçou de guarda. Nós o localizamos na cidade mato-grossense de Cachipó, próximo a Cuiabá, rodando com seu caminhão de aventuras. E de lá um DC-6 da VASP o trouxe para abraçá-lo. Bem, o Esta é a Sua Vida foi um marco na televisão brasileira. É um programa que eu lancei e que aconteceu realmente, porque nós dávamos toda a emoção da vida de personalidades brasileiras, não só personalidades, como gente comum também. E exatamente às 9h30 da noite, quando o programa entrava, a cidade inteira parava para chorar. Inclusive nós, que produzíamos o programa, nós que fazíamos, nós que dirigíamos, nós que escrevíamos, nós também chorávamos muito com as cenas que eram criadas pela própria vida e eram reproduzidas ali por nós. Nós tivemos de início a colaboração no script de Guilherme Figueiredo, Carlos Gaspar, na apresentação o saudoso e excelente locutor Carlos Frias e uma imensa não é imensa, tudo é hoje. Antigamente tudo era muito restrito. Uma pequena equipe de repórteres que faziam esse programa e entregavam de todo o coração para a cidade. Essas mulheres maravilhosas e seu charme irresistível. Esses rapazes irresistíveis e seu humor maravilhoso. Na Excelsior, eu fui levado para lá com o Maurício Sherman. Fizemos um programa chamado A Grande Revista. Trabalhamos no Times Square, sempre com Haroldo Barbosa, etc. E depois nós fizemos o My Fair Show, que era um programa aos sábados. Como não havia espaço do palco, porque havia um programa antes, depois havia um outro programa, nós bolamos uma história de um carrossel. Então ficava aquele carrossel girando, dividido em 4 partes, eram 4 cenários. E o programa também fez muito sucesso, tinha um elenco excepcional, quase todos os grandes artistas estavam naquela época na TV Excelsior, que ela só não deu certo porque aconteceu a Revolução de 64, senão a TV Excelsior teria dominado provavelmente até hoje, né? Agora, eu quero fazer uma referência também ao Haroldo Barbosa, que trabalhou comigo durante 15 anos, né? Um sensacional produtor de televisão e de rádio, na minha opinião, o maior deles, né? Isso já na televisão, ele foi criado no rádio, uma pulga na camisola foi criado no rádio e depois foi para a televisão montado. Foi ali que apareceu um dos personagens mais conhecidos meus também, que foi o índio Pataco-Taco, de pezinho pra frente, pezinho pra trás, pataco-taco. Depois teve a boate do Alibaba, também foi um sucesso meu, que eu fiz um japonês, o Taka na nuca. Ele, como chama isso assim, assim? Ele contava a face, era do Maxi Nunes.
Tinha até uma coisa bem engraçada, que o sujeito chegava, o garçom chegava para ele, o que é que o senhor quer, senhor? O senhor taca na nuca. Ah, eu quero chuchu. Sim, o senhor quer chuchu com o quê que o senhor quer chuchu? Eu quero chuchu com... O senhor quer chuchu com o quê? Com mandioca? Não, mandioca não. Chuchu com batata? Não, não. Chuchu com carne? Não, não. Eu quero chuchu... Então o senhor dá uma ideia. Bom, como chama aquela coisa que tem na praça? Como chama a coisa que tem na praça, a gente senta, é banco? E como chama aquela coisa que quando o tempo tá feio cai do céu? É chuva. Isso. E quando chuva cai em cima do banco, o que é que acontece? Molha o banco. Isso, eu quero chuchu com molha o banco. E a televisão começou desse jeito, né? Começou amarrando, nós amarrávamos câmera no teto, porque o teto era muito baixo, o teto do estúdio alcançava 4 metros, era o pé direito do andar. Então, para ter um ângulo razoável, nós amarrávamos as câmeras no teto e puxávamos com guindaste. As câmeras não eram essas coisinhas que vocês veem hoje, não, né? As câmeras pesavam 40, 60 quilos e ficava o cameraman balançando lá junto com a câmera. E eu me lembro perfeitamente que um desses câmeras foi o Arthur Farias, que naturalmente fará parte desse programa, porque falar da televisão do passado tem que falar nele. Ele era um dos cameramen. E o Camada descuidou e soltou a corda e... E veio a câmera, veio o Arthur, mas mesmo assim continuou focalizando lá, né? Quer dizer, nesse tempo eu fazia um programa chamado Alô Doçura. Talvez alguém se lembre desse programa, né? Fazia também um teatro que se tornou... Era o teatro mais querido da cidade naquele tempo, era o Teatro Gebara, as casas Gebara que patrocinavam, uma casa que vendia sedas, fazendas, etc. E era estrelado por essa incrível pessoa, por essa realmente personalidade maravilhosa que é a Heloísa Helena, que é uma das figuras mais fantásticas que a televisão já produziu até hoje, realmente, Heloísa Helena. Tudo dava certo e grandes programas foram feitos, grandes programas. Um programa maravilhoso que foi o Times Square, que o Manga lançou, junto com o Paulo Celestino. O programa A Cidade Se Diverte, que o Hilton Franco fez às segundas-feiras. Cada um dentro de um estilo. Vovô Deville, que era um programa que se reportava ao humorismo do início do século.